Então, seno e cosseno no ciclo trigonométrico. Eu sou o professor Oswaldo Choquer, tá? Então, nessa aula, nós vamos ver o seno no ciclo trigonométrico, nós vamos fazer uma animação, você vai entender, hein? Nós vamos ver a função seno de x, nós vamos ver o gráfico dessa função, tudo através de animação para você nunca mais esquecer. O cosseno no ciclo trigonométrico, a função cosseno de x e o gráfico da função cosseno de x. Tem vídeos meus aqui nas descrições sobre ciclo trigonométrico, radiano e graus, que vai te ajudar também. Veja esses vídeos também, beleza? Então, seno no ciclo trigonométrico, seja x um número real e p a sua imagem no ciclo trigonométrico. Então, só para você entender melhor, vamos supor que o x vale 1,1. Então, você vai construir um segmento de medida 1,1. Lembrando que o raio é 1, tá? O raio aqui mede 1. Então, você vai fazer um segmento um pouquinho maior que o raio. Aí você vai transformar esse segmento no arco AP. Então, o arco AP também vai medir 1,1. Comprimento do arco AP. Definimos o seno de x pelo valor dessa ordenada. Então, você vai pegar o ponto P e vai traçar uma linha horizontal até encontrar o eixo V. O valor da ordenada é o seno de x. Tá? Então, vamos supor que o ponto P tem coordenadas 3/5 e 4/5. Então, vamos determinar o seno de x aqui. O seno de x é a ordenada, né? No caso aqui, o 4/5, ou 0,8. Agora, só para um detalhe, vamos supor que o ponto P está aqui, ó. Então, você traça a linha horizontal e vamos supor que aqui deu menos 0,5, a ordenada. Então, nesse caso aqui, quanto que seria o seno de x? Seria menos 0,5. Tudo bem? Bem, vamos fazer uma animação do seno no ciclo trigonométrico. Observe se o ponto P está junto com o ponto A sua ordenada é 0. Então, o seno é 0. Agora, vamos deslocar o ponto P. Por exemplo, o x vale 7π sobre 60. O seno é 0,36. Quando o ponto P está no primeiro quadrante, né, a gente fala que o seno é positivo. E à medida que o x aumenta, né, o arco aumenta, o seno também aumenta. Então, o seno ele é crescente, tá bom? Aqui é melhor colocar o x aqui em múltiplos de π, mas você poderia pôr x igual a 2, x igual a 3, também daria. Agora, quando você faz o x igual a π sobre 2, tá? O seno é 1, porque o ponto P, a projeção dele é exatamente o número 1 aqui, ó, tá? A ordenada dele é o número 1. No segundo quadrante, o seno é positivo, porém os valores vão diminuindo à medida que o x aumenta. Assim é decrescente. O seno de π é 0, tá? Porque a projeção aqui dá 0. E você vai para o terceiro quadrante, o seno tem valores negativos. Mas quando o x aumenta, os valores aumentam negativamente. Então, ele é decrescente. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. No quarto quadrante, o seno é negativo, porém vai diminuindo os valores negativos à medida que o x aumenta. Então, o seno é crescente. Tá? E aí, depois repete tudo, tá? Repete tudo, então a gente fala que o período do seno é 2π. Observe que o x pode ser qualquer valor, pode ser 500, você vai dar muitas voltas. Pode ser menos 500, você vai rodar no sentido horário. Tá? E os valores de seno estão sempre entre menos 1 e 1. Tudo bem? Então vamos definir a função f de x igual a seno de x. Então definimos f de RR, f de x igual a seno de x. O x pode ser qualquer número. Tá? Pode ser 400, menos 400, você vai dar muitas voltas no ciclo trigonométrico, não tem problema. E o conjunto imagem da função
os valores que a função assume são sempre entre -1 e 1, tá bom? Nós vimos agora mesmo que o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante, e essa função é negativa no terceiro e quarto quadrante, tá bom? Agora, vamos ver que vimos também que essa função é crescente no primeiro e quarto quadrante e decrescente no segundo e terceiro quadrante. No ciclo trigonométrico, vemos claramente que seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0 e seno de 3π sobre 2 é -1. Quando você soma 2π ao x, ao arco, o ponto que ele termina é o mesmo. Então, seno de x mais 2π é igual ao seno de x para todo x. Assim, a função seno é periódica, ou seja, repete de 2π em 2π, t igual a 2π. Gráfico da função f de x igual a seno x. Já vimos o seno no círculo trigonométrico abaixo. Agora, no gráfico de f de x igual a seno x, x deve ficar no eixo horizontal e y igual a seno x no eixo vertical. Então, você lembra que o x é medida do arco AP, né? Então, x, essa medida aqui. Então, se você vai de A até P, essa é a medida do x. Então, o x agora, que esse arco, ele deve ficar na horizontal. Então, o x é por aqui, ó. Certo? Esse é o x. O seno de x mantém-se na vertical. Então, o segmento aqui, você vai pegar ele aqui na vertical. Então, aqui está o ponto, né? Com x, seno de x. Tá bom? Se você quisesse espichar mais um pouquinho aqui, ó, fizesse o x igual aqui a, por exemplo, π sobre 2, tá? Então, você ia pegar o número 1 aqui, ó, por aqui, mais ou menos, ia fazer par com o x aqui, ó. Então, você poderia até traçar aqui, ó, de 0 a π sobre 2, aproximadamente o gráfico da função. Agora, no segundo quadrante, o x vai diminuindo os valores, certo? Então, você poderia continuar aqui, ó. Aqui seria o ponto π, tá? O eixo x aqui continua, tá bom? Agora vamos te mostrar uma animação com ciclo trigonométrico e com gráfico do seno. Só para você entender, esse arco aqui, ó, no ciclo trigonométrico, mede 1, π sobre 2. E essa medida aqui também é π sobre 2. O eixo x agora está na horizontal, ou seja, os arcos estão na horizontal. E no eixo y está o valor do seno. Então vamos pegar o seno aqui e vamos ver, ó. Então, por exemplo, quando você está em π sobre 2, o seno é 1, tá? À medida que você vai avançando, quando você está em π, o seno é 0, 3π sobre 2 é -1 e 2π dá 0. Esse seno continua infinitamente para a direita e para a esquerda. E esse gráfico repete de 2π em 2π. O seu período é 2π, tá? Esse gráfico aí, ele é uma linha contínua, tá? É aqui porque por causa da animação fica assim, mas na verdade o gráfico ele é uma linha contínua, beleza? Então, cosseno no ciclo trigonométrico, seja x um número real e p sua imagem no ciclo trigonométrico. Considere R a abscissa de P. Então aqui está R. Definimos o cosseno de x pelo valor dessa abscissa, ou seja, cosseno de x é R. Então, por exemplo, se você pegar esse ponto P, ele tem coordenadas 3/5 e 4/5. A abscissa é a primeira, é o 3/5. Então, você escreve que o cosseno de x, nesse caso, é 3/5, ou 0,6. Tá? Agora, vamos supor que o ponto P está aqui, ó. Tá? E você faz lá embaixo. O ponto R estaria aqui.
Nesse caso, o cosseno abscissa é negativa. Então, nesse caso, o cosseno de x seria tipo um valor negativo. Eu estou inventando aqui, menos 0,8. Tá bom? Agora, uma brincadeira aqui, tá? Para você guardar seno e cosseno. É brincadeira, hein? Aqui, ó, o ponto P, essa medida aqui, é o seno, né? Então, se você chamar aqui de Q é o seno e R é o cosseno. Agora, brincando, o seno não está em pé? Quando está em pé, é sem sono. Seno, sem sono. Cosseno não está deitado? Quando está deitado, com sono. Brincadeira, tá bom? Bem, agora vamos fazer uma animação do cosseno no ciclo trigonométrico, tá? Então nós vamos percorrer com x no sentido anti-horário. O x é o arco. E aqui no ciclo você vai ver no cosseno. Tem o valor de x em número ou radiano e o valor em grau. E aqui está o cosseno. Quando o x é zero, o cosseno é 1. Então vamos lá. À medida que o x está aumentando, o cosseno no primeiro quadrante é positivo, mas o cosseno vai diminuindo, então ele é decrescente. Quando o x vai chegando π sobre 2, o seu cosseno é zero. No segundo quadrante, o cosseno passa a ser negativo. Os seus valores vão aumentando negativamente, e assim ele é decrescente. O cosseno de π é menos 1. No terceiro quadrante, o cosseno também é negativo. Essa linha vermelha é o cosseno. E ele vai diminuindo os valores negativos, portanto decrescente. O cosseno de 3π sobre 2 é zero, tá? E no quarto quadrante, o cosseno volta a ser positivo e os seus valores vão aumentando, logo é crescente. Tá bom? Você viu aqui que o cosseno de zero é 1, tá? Você viu que o cosseno de π é menos 1. O cosseno de π sobre 2 dá zero e o cosseno de 3π sobre 2 também é zero. Tudo bem? Bem, agora vamos definir a função cosseno de x. F de x igual a cosseno de x. Então, f de r em r, f de x igual a cosseno de x. Você viu que o cosseno, o x pode assumir todos os valores. X pode ser 300, menos 1000. Se for menos 1000, vai dar voltas no sentido horário, muitas voltas. Agora, os valores da função cosseno sempre estão entre menos 1 e 1, que é o conjunto imagem. Vimos também que o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante, e negativos no segundo e no terceiro quadrantes. Tá bom? Agora, vimos também que a função é crescente no terceiro e quarto quadrante e decrescente no segundo e primeiro quadrante. Vimos também que no ciclo trigonométrico você não precisa decorar que o cosseno de zero é 1, o cosseno de π sobre 2 é zero, o cosseno de π é menos 1, o cosseno de 3π sobre 2 é zero. O gráfico do cosseno, nós vamos ver daqui a pouco, repete sempre de 2π em 2π. Se você somar 2π no ciclo trigonométrico, dá o mesmo ponto, então o cosseno é sempre o mesmo. Então o período da função cosseno é 2π. Bem, gráfico da função f de x igual a cosseno x. Já vimos o cosseno no ciclo trigonométrico abaixo, à esquerda. Agora o gráfico de f de x igual a cosseno de x, x deve ficar no eixo horizontal e o cosseno de x no eixo vertical. Então, vamos lembrar, o arco AP é o x, né? Então, você vai pegar o arco AP, vai retificar ele, vai deixar de segmento. Então, esse aqui é o arco AP. Ele é o valor do x. Então, quando o x é zero, ou seja, o arco AA, o cosseno vale 1. Então, a função começa daqui, ó. Tá? Agora, vamos supor que você está aqui no ponto P. Então, você tem um número x aqui, ó. Então, daqui até aqui é x, ó.
E aqui você vai medir essa medida aqui, vai pôr o ponto R aqui, ó. E aqui você vai ter o cosseno, tá? Então, para x você tem esse cosseno. Então, esse OR ficou aqui, ó. Tá? Agora, quando o x é π sobre 2, dá zero, né? Nós acabamos de ver, né? Então, você poderia começar a fazer o gráfico do cosseno assim, ó. No próximo arquivo, nós vamos continuar esse gráfico aqui, tá? Você vai ver. Bem, à esquerda nós temos o círculo trigonométrico, tá? Eixo U e V, e à direita o eixo X e o eixo Y. Então, lembrar que o X aqui, ó, da direita é o arco. Então, por exemplo, esse arco aqui, o comprimento dele é π sobre 2. Então, é a medida medida aqui, ó, de 0 a π sobre 2. Então, vamos começar fazendo o cosseno. Lembrar que o cosseno de 0 é 1, então o gráfico sai daqui. Então, à medida que o x vai aumentando, aqui nós estamos mostrando o cosseno dele. Essa linha é contínua, tá? Depois eu vou voltar. Quando é π sobre 2, o cosseno é 0. Quando o x é π, o cosseno é menos 1. Olha no círculo trigonométrico, olha no gráfico. No 3π sobre 2, o cosseno é 0. E no 2π volta a ser 1, tá bom? Vamos até voltar aqui só para você ver. Essa linha aqui, ó, ela é contínua, tá? Ela é contínua, tá bom? Lembre-se também que esse gráfico aqui, ele sempre repete de 2π em 2π. Então, o período da função cosseno é 2π, beleza? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E até a próxima!